a criança que é super sensível na audição, mas ela procura um estímulo que seja tátil. Às vezes ela ama areia, ama brincar de tinta, de cola, dessas coisas, comida, entendeu? Encosta em tudo, mas não pode ter barulho. Então ela pode ter dois. Okay? Pode ser também o quê? A criança que evita o estímulo é a típica criança que não pode ter barulho alto, a não ser que essa criança faça barulho alto. Esse tem muitos, né? Porque ninguém pode fazer barulho que ela... Mas se ela fizer, tá tudo certo. Porque não foi surpresa. Ela tá em controle da situação. Aquilo não foi uma surpresa para ela. Quando a outra criança faz, é uma surpresa. E daí o que acontece? Nossa, é muito estímulo dentro do meu ouvido. Vai explodir meu ouvido. Muitas pessoas me perguntam o quê? Mas a criança, eu vou cortar a unha, parece que tá cortando um pedaço da carne. Eu vou cortar o cabelo, é um sacrifício. O que não pode ter, eu não posso ligar o liquidificador ou o aspirador de pó. É muita coisa. Okay? Realmente é uma dor física. E isso que eu tento explicar para todo mundo. Aquele cortar a unha é uma dor física. Então, para você, talvez seja a questão de que, nossa, é só cortar uma unha. Para eles, não. Para eles é uma dor física. É a mesma coisa de temperatura também. Tem criança que não sente frio e não sente dor. E tem crianças que já é totalmente o oposto. Às vezes a temperatura da água tá boa pra você e ela tá... tá me queimando, tá muito quente. O processamento da temperatura dele não é o mesmo do seu. E tem a criança que cai, bate em tudo, se levanta, nunca chora. Né? É super resistente à dor. Não sente a dor. E tem ainda a criança que não sente a dor quando cai, mas sente dor se encostar naquela tinta, naquela massinha de modelar. Aquilo é terrível. Por quê? Porque aquilo não é uma pressão. Quando você cai, é uma pressão. Quando você encosta, é suave aquilo, é por cima da pele. Então aquilo ali que é suave dói muito mais, aquele carinho, aquele cafuné, né? Dói muito mais do que se você apertar mesmo. Okay? Quando eles estão dentro, mesmo que seja chuveiro, dentro da banheira, dentro de uma piscina, okay? A água está envolvendo o corpo. É uma pressão profunda, mesmo que quando é o chuveiro. É uma pressão profunda na pele deles. Agora, quando é uma coisa molhada, que eles têm que tocar ou pôr na boca, é uma pressão leve. Ela é só na superfície da pele. E engraçado, daí... Isaac, ele gosta de ficar embaixo da água, assim, fica só com a Então, uma piscina de bolinhas... Piscina de bolinhas é uma ótima coisa, porque envolve da mesma forma. Entendeu? A banheira envolve da mesma forma. Eles precisam do que? Dessa pressão. O creme é uma coisa muito boa? mas talvez, é igual você está falando, entendeu? Então, quando você passar o creme, a gente tem que passar com bastante pressão. Então, é a questão que a gente estava falando sobre, assim, quando a criança está ou no chuveiro, na banheira, ou na piscina, né? Que é água, certo? É molhado. Mas esse ambiente faz com que a água envolva o corpo da criança. Mesmo no chuveiro, se você pensar, a água bate na criança, certo? Então, é uma pressão profunda. É a propriocepção, não é o sistema tátil. Então, a propriocepção é de boa. A criança aceita numa boa. Aquilo ali é uma coisa que eles gostam de fazer, que dá prazer de fazer. Mas quando é uma coisa que seja molhado, que é só de encostar os dedos, a mão, eu gosto de falar, não passar o creme, é uma questão tátil. Daí a discriminação tátil. Então, é doloroso. Então, quando a gente passar esse creme, a gente passar com essa pressão. Você vai fazer uma massagem com essa pressão. A Aline está perguntando sobre a escova de pressão, né? Se seria a mesma coisa. A escova de pressão também traz a propriocepção. Mas a ideia da escova de pressão é o quê? Você tá mandando estímulo para o cérebro para reorganizar esse cérebro. O que acontece muito quando a gente fala, minha criança está steaming, né? Então, o steaming é o olhar... É o flapping hands, né? O pular sem parar, andar na ponta do pé, tudo isso é steaming. Por que as crianças fazem isso? Porque elas estão tentando fazer com que esse sistema sensorial encaixe do modo certo. O que acontece no cérebro dessas crianças? Quando você joga uma informação sensorial, ela dá 1000 voltas para conseguir abrir aquela porta ali, para poder processar. Então, é como se fosse assim, um emaranhado de cabelo, e você está ali tentando pentear aquele cabelo. Vai demorar para poder chegar onde tem que chegar.
Entendeu? Vai demorar para você tirar aquele nó daquele cabelo. Mas então a pressão da escova é o quê? O estudo da pressão de escova é que se a gente escovar a criança a cada 1h30, 2 horas, por 2 semanas, depois de 2 semanas escovando, a gente vai começar a perceber os resultados, que é o quê? A gente não para de escovar, né? A gente vai continuar escovando. Mas depois de 2 semanas a gente vai começar a perceber. A criança vai dormir melhor, ela vai falar mais, ela vai desenvolver as coisas que ela não está desenvolvendo, que é no caso, por exemplo, não consegue pegar nas coisas molhadas, não consegue... Tudo isso, por quê? Porque o que está acontecendo é que a gente está mandando um estímulo para o cérebro para, em vez de ser esse emaranhado, ela ser reto. Em vez dela ficar perdida, para a integração sensorial acontecer, a gente precisa de abrir 6 portas ao mesmo tempo. Então, assim, eu dou esse exemplozinho, assim, que é um exemplozinho bem básico, mas é uma coisa que a gente encosta no quente, né? Eu já falei sobre vocês. Eu acho que é uma coisa tão básica, assim, o nosso reflexo de encostar no quente e tirar a mão é tão rápido, mas para isso acontecer no cérebro é uma coisa que demora tanto que a gente não tem a percepção. Então a gente encosta no quente, aquela informação viaja até seu cérebro e falou assim, você está tocando em alguma coisa, você não está vendo, você não está ouvindo, você está tocando, é a primeira sensação, você está tocando em alguma coisa. Quando você está tocando, e aí, é perigoso ou não? É perigoso. É quente ou frio? É quente. O que eu faço? Tira a mão. Quando você tirar a sua mão, você não vai tirar seu corpo todo. Você tem que ter esse equilíbrio de tirar a sua mão. E o nosso cérebro é tão inteligente que o que a gente faz? A gente tira a mão e fala, out. Quando a gente faz isso, a gente está passando o ar na mão. Peraí, a gente distraiu o cérebro com uma nova sensação agora. Porque agora tem que processar esse ar passando entre a mão. Mas olha a rapidez disso, certo? Quando a gente fala sobre sistema sensorial, vamos falar aqui com vocês. Vocês estão sentados, então tem o sistema proprioceptivo, que é a pressão no seu bumbum, certo? Vocês têm o sistema vestibular, porque vocês não estão caindo da cadeira, vocês estão sentados certos. Vocês estão vendo milhões de cores, então sistema visual. Vocês estão processando tudo que eu estou falando, sistema auditivo. Vocês têm cheiros, que talvez a pessoa do lado passou tal perfume, ou tá fedendo cigarro. Você está processando cheiro, entendeu? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E mesmo assim, vocês são capazes de prestar atenção no que eu estou falando e reter essa informação. Certo? Então, isso é a capacidade de atenção e concentração. A capacidade de foco. Que o que acontece com muitas das nossas crianças? Você tem que bater na tecla 1000 vezes, né? A gente precisa daquela terapia o quê? A gente precisa de 20 horas de terapia por semana para a gente conseguir reter essa informação. Certo? E aí, se a gente falar de uma criança típica, certo? Precisa desse tanto de repetição? Precisa também. O que acontece com a criança típica? A gente fala muito, né, da birra. Você jogou no chão, não aguento mais, faz birra, não sei o que, não sei o que. É típico da idade daquela criança. Se ela tiver de 1 ano e meio a 2 anos e meio, quando começa. E normalmente dura de 1 ano a 1 ano e meio essas birras. Por quê? É o trabalho daquela criança ver qual é o limite dela. Quando o pai e a mãe falar não, ela vai fazer e ainda vai olhar. É não mesmo, mãe? Ela vai, porque ela está testando para ver qual é o limite dela. Do mesmo jeito que o quê? A gente testa a sociedade de algumas vezes. Como? Nossa, eu estou 5 minutos atrasado pro meu trabalho. O chefe vai te mandar embora? Não. Então você ficou 5 minutos porque aconteceu um problema, é uma questão de entendimento. E às vezes é a mesma coisa com aquela criança. Mãe, mas eu quero aprender, eu quero explorar. O que normalmente a gente faz? A gente fala não. Não encosta nisso, não faz aquilo, não pula, não sobe na cadeira. Não, 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 não. A criança nunca sabe o que a criança pode fazer. E daí eles ficam perdidos. Tá, eu não posso encostar na tomada. Então eu posso subir no sofá. Não sobe no sofá. E agora eu não posso subir no sofá. Eu posso pegar na caneta ou na tesoura? Não pode pegar na tesoura. E agora? O que mais que eu tenho pra aprender aqui? Eu posso encostar no fio. Não pode encostar no fio. Pelo amor de Deus, o que eu posso fazer? A criança tá perdida. Ninguém falou pra criança o que ela pode fazer. Ninguém foi lá e falou assim, vamos brincar aqui, ó, de abrir e fechar essa panela aqui? Vamos brincar de cozinhar? Vamos brincar de escrever? Ninguém falou nada disso. Entendeu? A gente só fala não, não, não. Não encosta, não pula, não sobe, não pega. Não. Então essa birra acontece por causa disso. Tudo que você falou pra mim é não, pelo amor de Deus. Eu quero ver quando vocês forem sair assim com alguém pela primeira vez e a pessoa falar, não me toca, não me beija, não gosto que você fala isso. Você vai ficar com aquela pessoa? Não. Você vai falar, não quero mais saber, tchau. E a criança, você falou pra mim que tudo eu não posso fazer, então eu vou chorar, porque eu só posso fazer isso, eu só posso chorar agora. Então tem que ter essa questão de também, peraí, nós vamos sentar, nós vamos te mostrar o que você pode fazer e nós vamos te ensinar o que você pode fazer. Quanto mais rotina,
quanto mais estrutura dentro de casa, melhor essa criança aprende. Por isso que a gente sempre fala, e de novo, vai no sistema sensorial. Se a criança acordar no mesmo horário todo dia, dormir no mesmo dia, ter as refeições no mesmo horário, acordar, dormir e ter as refeições no mesmo horário, desculpa, essa criança vai funcionar muito melhor. Porque é igualzinho a gente vai pro trabalho, a gente senta na mesa, a gente trabalha por 2, 3 horas, nossa, peraí, eu preciso de um café. Ou eu preciso de um cigarro. Ou eu preciso de usar o banheiro. Certo? A gente também tem isso. Então a gente usa da comida pra gente ter essa distração de, peraí, meu cérebro não consegue focar mais. Eu preciso daquilo ali pra poder regular minha energia de novo. Regular o meu sistema sensorial. Dormir, acordar, refeições, tudo no mesmo horário. Porque daí a gente pode ter uma manhã tranquila e uma tarde mais tranquila. Porque são os horários de aprender. Horário de soneca, mesmo horário. Porque senão é assim, um dia tira soneca 1 da tarde. E dorme às 8. Um dia tira soneca às 3 da tarde. Dorme às 10. Certo? Então, quer dizer, o sistema sensorial dessa criança está jogado para cima e para baixo. Está flutuando. Ela não trabalha em 24 horas. Entendeu? E daí, às vezes, muitas coisas que acontecem. Ah, tá com fome agora, mas agora não é hora de comer, você tem que esperar seu pai chegar pra gente ter a janta. E aí, a gente joga tudo isso. Ah, eu vou chorar, porque eu tô com fome. Ah, tá bom, come um snack aqui, porque eu tô fazendo janta ainda, seu pai não chegou. Aí, agora eu não vou comer mais janta, porque eu já enchi meu estômago de snacks. Né? Eu tive aquela bolacha. Então, eu não preciso mais dessa comida. E agora a refeição de família não aconteceu. E agora eu não preciso sentar nenhum dia com a minha família para comer. Agora eu só sento com a televisão ligada, porque os meus snacks são a televisão ligada, então agora é o iPad. E nem sempre acontece isso, tá, gente? Eu tô dando exemplos para vocês de que o quanto a rotina é importante, que daí a gente tem essa parte da socialização quando a gente tá comendo. Então, mesmo que quando a gente fala assim, ah, minha criança não come, vocês trouxeram um assunto muito, muito bom, que é a alimentação. Minha criança não come coisa molhada. Tá. Sua criança não come coisas molhadas hoje. Isso não quer dizer pra mim que ano que vem eles não vão comer. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, essas crianças têm que ver essa comida molhada. Essas crianças têm que ver os pais comendo a comida molhada. Pra ver que é uma coisa segura. Então, às vezes eu falo assim, foquem na questão de pelo menos um adulto comer junto com o filho, entendeu? Pra mostrar isso, pra mostrar que tá, aquele adulto tá comendo aquilo que é molhado. Então, o nosso modelo vale mais do que a gente falar, come isso, é saudável, come morango, é saudável. Mas a pergunta é, será que eu como morango? Eu mostrei pra minha filha que eu como morango? Né? Então, ter esse momento, entendeu? De mostrar pra eles, eu tô comendo isso. E aí que todo mundo come ao mesmo tempo. Todo mundo vai ter o mesmo snack hoje. Todo mundo vai comer morango hoje. Ah, tá, ele não come. Espera. Então agora, todo dia na refeição, a gente vai colocar um prato de morango na mesa. Porque mesmo se ele não come, ele vai ver. E daí, o próximo passo a gente vai colocar esse morango dentro do prato. Pera aí, ele pegou esse morango e jogou pela parede, certo? Ele só tira. Eu vou dar o extremo do exemplo, que é a criança vai pegar e morrer de raiva que você colocou morango dentro do prato dele e vai falar, eu não quero isso! Uau! Você encostou no morango, você pegou o morango! Isso já é uma vitória! Entendeu? Eu quero que vocês vejam tudo pelo lado positivo da história. Nada pelo lado negativo. No dia a dia passa raiva? Passa. Mas eu quero que vocês olhem lá dentro do pedacinho. Peraí, ele pegou no morango. Amanhã eu vou colocar manga. Ele vai encostar na manga. Entendeu? Coloca um só pedaço. Não quero que vocês desperdicem comida. Então, tem muitos pais que eu falo, não come nada, pega uma colher do arroz e feijão e coloca no prato. Uma colher. Se é tudo que você vai jogar fora, é uma colher por dia da comida que vocês comem. Que seja lasanha, que seja arroz com feijão, que seja o que for. Coloca aquela uma colher no prato. E daí, é muito capaz que ele não vai querer encostar na lasanha, porque a lasanha tem queijo, e o queijo vai pregar, aquele negócio vai ser uma coisa. Ele não vai jogar na parede a lasanha, entendeu? E daí, então, ele vai olhar e vai comer só o cantinho dele, que não vai encostar em nada. Mas tá lá dentro do prato, e ele tá aceitando ele comer dentro do prato. Michele, uma pergunta. Por exemplo, o Luca, ele reclama do cheiro da comida. Ele não gosta do cheiro.
Até às vezes quando a gente já comeu, ele fala, joga o prato no lixo. Eu falo, por quê? Porque ele falou, eu não gosto do cheiro. O que eu posso fazer? Então, a pior história que eu já ouvi, gente, que eu já, né, presenciei, foi uma mãe cozinhando o jantar do Thanksgiving, né? No andar de baixo da casa, né, na cozinha, e a criança estava no quarto dela, no andar de cima, e essa criança estava vomitando por causa do cheiro que estava embaixo da mãe cozinhando. Ah, a gente vai colocar um cheiro de maçã dentro do carro, porque tem 1000 coisinhas daquele tipo no carro. Ah, eu vou acender uma vela, tudo isso é cheiro. Okay? Então, assim, é aos poucos. Nada é milagrosamente da noite pro dia, pode demorar meses. Comida é a coisa que mais demora. Demora mais do que andar, demora mais do que falar, demora mais que tudo. É comida. Não desistam. Uma hora eles vão comer. Okay? E quanto mais eles veem comida, melhor é. Então, por exemplo, não é só o fato de expor ali todo dia aquela comida. Às vezes é o fato de que vamos brincar com tal amiguinho hoje. Nossa, o tal amiguinho come mac and cheese? Vamos fazer mac and cheese. É molhado. Entendeu? Aí ele vai ver o amiguinho comendo. E é por isso que às vezes a intervenção precoce fala, vamos colocar esse menino dentro do grupo, porque esse menino não come, ele vai ver todos os amiguinhos comendo. Entendeu? Às vezes pode ser até assim. Ele come só crackers. Tá, mas não tem só crackers, não tem só a bolacha. Tem a crackers com cream cheese, né? É a bolacha com requeijão naquele dia. Não é só a bolacha. Então, às medidas que eles forem expostos a esses... Mas é o cheiro... Normalmente eu falo assim, começa pedindo o seu filho para lavar o alface. O alface é seco, mas ele vai só enfiar. Mamãe precisa de ajuda, hoje você vai ajudar a mamãe com a salada. Vai lavar o alface. Ele vai, entendeu? Eventualmente, hoje você vai picar a banana, aí você pega uma faquinha de plástico. Hoje você vai picar o morango. Hoje você vai picar o tomate. E daí começa indo, entendeu? Hoje mamãe só quer que você lave as cenouras e joga a cenoura dentro da panela pra gente, ou brócolis, entendeu? Mas esse encostar, esse ajudar, eles vão ter o quê? Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que fazer a verdura todo dia ou a fruta todo dia pra minha mãe. Implementou na rotina. Vou lembrar da rotina? De novo, rotina de novo. É importante lembrar que a criança... Por que eu tô celebrando, né? Eu tô celebrando a criança pegar e jogar na parede a comida. Porque a criança nunca vai comer aquela comida que ele não encostou a mão à comida. Então, o primeiro passo é o quê? Encostar naquilo ali. Mesmo que seja ele pegar a melancia. Se ele tivesse pegado e espremido a melancia e jogado fora. Teve um caso uma vez que a gente estava tentando fazer essa criança comer. E a mãe falou que quero que ela coma ovo. Quero que ela coma ovo porque isso faz parte da nossa refeição. Tá, um belo dia essa criança pegou o pedaço de ovo e mordeu. Só que na hora que ela mordeu, ela cuspiu pra fora esse ovo. E o que aconteceu? A mãe gritou com aquela criança e falou, você não joga no chão, você não gosta, não sei o que. Ela vai comer o ovo de novo? Não. Tudo é o quê? Uma parte de exploração. Nós estamos o quê? Aprendendo, aos poucos. Então, encostar, ela pode até colocar na boca, cuspir pra fora, morder uma vez, cuspir pra fora, até chegar um momento de que agora eu conheço esse gosto. Pode demorar até 20 vezes para essa criança pegar essa comida. Então, não é assim, eu te dei hoje pra você pizza. Todo aniversário que a gente vai tem pizza, te dei pizza. Não comi. Continua levando eles no aniversário, continua colocando um pedaço de pizza na frente dele. Uma hora vai clicar que tá todo mundo comendo. E eu vou querer, peraí, tá todo mundo divertindo, tá todo mundo achando que isso é gostoso. Vou experimentar esse negócio. Mas pelo menos encostar nesse negócio. Vou tirar o queijo. Uma hora vai começar, entendeu? A questão, você falou uma coisa importante, eu vou voltar atrás aqui. Eu falo pra ele que se ele comer com a mão eu vou tirar o prato, aí você falou? Ok. Por que não funciona? Porque nada que seja uma coisa tipo assim, se você comer a cenoura, eu te dou um pedaço de chocolate. Não funciona. Por que não funciona? E é isso que às vezes eu peço pra muita gente. Porque que acontece? Todas as crianças que têm um diagnóstico, né, de espectro do autismo, têm os serviços de ABA em casa, certo? Tem o ABA, o ABA em casa. O que acontece com o ABA? É behavior, né? É comportamento. É uma comparação de comportamento. Você me dá o que eu quero, você faz um sinal, você me dá a fotinha e eu vou te dar o brinquedo que você quer, certo? Daí muitas vezes acontece do próprio ABA ou dos pais, peraí, isso funciona. Você gosta de Oreos? Come a cenoura que eu vou te dar um Oreo.
promíscuo. A gente não está ensinando isso para a vida. Você está ensinando só naquele momento. Naquele momento que eu gosto do Oreo, eu vou comer isso só porque minha mãe falou que se eu comer, daí eu vou pegar um Oreo. Mas não quer dizer que aquela criança aprendeu que aquela comida ali vai saudável e nutrientes para ela, para a vida. Porque ela não aprendeu a explorar aquela comida, ela não aprendeu a tocar, ela não aprendeu a saborear aquela comida. Uma questão, vou responder sobre as questões das comidas primeiro. Então, uma questão é que uma mãe está perguntando que à medida que foi estimulando a comida, né, a mastigar a comida, a experimentar a comida, a criança começou a se morder, né? Então ativa diferentes áreas do cérebro, ativou agora, peraí, se eu comer certas comidas, elas são mais mastigáveis, né? Eu consigo sentir mais, então agora eu quero sentir em todo lugar. E daí a mão tá ali, né, o tempo todo, então agora eu consigo a todo momento acessar as coisas. Tem crianças que colocam tudo na boca, né? São vários objetos, são coisas perigosas, moeda, né? Que mastigam tudo. E normalmente a gente aconselha o quê? Até o colarzinho com jewelry, né? Que é aquele objeto de borracha mesmo, para a criança isolar. Então, nós vamos isolar o quê? Nós vamos isolar, ao invés de mastigar tudo, nós vamos mastigar só aquele colarzinho. A escova de vibração é uma outra coisa que é muito boa também, porque dá esse estímulo, que daí a gente não precisa pressionar. Quando a criança range os dentes, no caso, né, ela se machuca mesmo mordendo, pensa de novo, agora a gente está falando que a escova da pressão ajuda muito, mas a escova da pressão, a regrinha, é escovar braços, sempre no sentido da cabeça para os pés, mas a gente escova músculos, então a gente escova braços, costas e pernas, sempre no sentido da gravidade e sempre na direção dos pelos, do crescimento dos pelos, então de cima para baixo, de cima para baixo, porém não entre roupa e pele, então tira aquela roupa até lá em cima e você vai escovar só a pele. Então, a gente pode rodar o braço e continuar escovando, entendeu? E a mesma coisa, então nas costas de cima para baixo e nas pernas de cima para baixo. Se, por exemplo, eu tô deitado, né? Ok, escova só esse pedaço da perna. Então não precisa de você virar a criança de todo jeito. Mas a cada 1h30, 2 horas, regrado. E daí o que vai acontecer? Peraí, toda essa sensação foi pro cérebro e processou. Agora eu vou diminuir todas as minhas estereotipias, porque eu estou recebendo as informações necessárias no cérebro. Okay? Ainda sobre comida. Então, minha mãe está falando que ela percebeu que gosta de farinha na comida, para deixar a comida mais crocante, mais sequinha também. Então, às vezes, dá essa percepção também de que eu consigo sentir mais. Às vezes as crianças gostam mais de comida seca porque elas sentem mais a comida também. Porque quanto mais crocante ela fica, mais eu sinto. E isso até a gente ensina muitas vezes, a criança começa a aprender a explorar a comida. Por quê? A gente fala para comprar aqueles veg sticks, né? Para sentir essa comida, para sentir a mastigação, para fortalecer esses músculos, para isso acontecer. Então tem uma mãe que perguntou que o filho dela só come comida processada, né? Só triturada, tudo na mesma textura. Nunca mistura duas texturas no começo. Sempre ela tem que ser, ou ela é totalmente a mesma textura, pode ser é só aquela bolacha ou é só aquela sopinha, aquela, né, batida. Nunca mistura as duas. Por exemplo, eu vou pegar a bolacha, no caso agora, e vou colocar o requeijão. Isso é bem mais pra frente, que a gente consegue misturar essas duas texturas para a criança conseguir mastigar. Tem que ser muito devagar. Então, assim, dessa comida processada, a gente começar com agora, em vez de bater no liquidificador, no processador, agora eu vou só amassar com o garfinho para ter um pouquinho dessa textura. E aí a gente tem que ver até a questão de quanto que é sensível, né? Porque várias histórias. Se a criança nunca comeu na vida, se ela sempre bebeu leite e ela nunca comeu, isso é muito sensível. Então o que pode acontecer? Ela conseguiu uma textura lá dentro, ela vai vomitar tudo para fora. Então tem que sempre estar prestando atenção nessas questões da sensibilidade. Então, de novo, quanto mais eles encostarem, mais eles vão querer comer. Se não for problema de sensibilidade, a criança ainda comer só a comida processada, tenta fazer com que ela lamba alguma comida que seja seca. Então não precisa dela mastigar, mas às vezes ela lamber e às vezes aqueles crocantezinhos da bolacha vai sair na língua e daí ela vai explorar e daí ela vai começar a comer. A criança que come o dia todo, a criança que range os dentes, né? Foi outra pergunta da questão de comer o dia todo. É a pressão, de novo, nesse lugar. Então,
A escova de pressão ajuda, a escova de vibração, né? Escova de dente que vibra ajuda, a escova de pressão no corpo ajuda, essa questão do mordedor para a gente poder eliminar a comida. Então a comida tem que ser certos horários. E tem algumas crianças que elas são tão visuais que ela entende até as fotinhas, né? A gente vai colocar o seu horário. Então a gente vai colocar café da manhã, ir para a escola, almoço, tarefa de casa, jantar. E daí se você colocar naqueles horáriozinhos ali, ela vai entender que aquilo ali não é o horário dela comer. Eu não sei se funciona, talvez assim eu preciso de mais detalhes aí no que vocês estão perguntando. Esconder, a outra pergunta, esconder certas comidas dentro de outra. E daí, na medida que a criança perceber, ela mesma faz a força de vômito para vomitar aquela comida. Por que não dá certo, né? Porque aquilo para a criança não é seguro, é uma contaminação para ela. Então ela não se sente segura comendo aquilo. E aí a gente tem que prestar atenção na outra coisa, que às vezes muitas vezes a gente não sabe. Tem muitas crianças que não comem certas comidas porque tem alergia àquelas comidas. Então, por exemplo, eu comi uma cenoura. Eu não gosto de comer cenoura. E a mãe tá lá, come cenoura, come cenoura, come cenoura. Mas toda vez que aquela criança come cenoura, ela sente uma dormência na língua, alguma coisa na boca. Às vezes não é uma alergia que é tão exposta, que vai virar, entendeu? Que vai crescer, que vai ficar vermelho, que vai ficar com falta de ar. Às vezes é uma alergia pequenininha. Às vezes é uma coisa assim, nossa, deu diarreia, nossa, tá doente, porque deu diarreia. Às vezes é uma alergia àquela comida que comeu. Então, às vezes a gente não sabe, então tem que prestar atenção nesses sinais da criança também. E aí a outra questão que surgiu aqui foi uma pergunta sobre o quanto que é o comportamento e quanto que é o sensorial, né? Se a criança empurrou outra criança, ou se a criança belisca outra criança, ou baixa outra criança em forma de atenção. Depende. A criança que quer atenção, ela vai olhar para você. Então ela vai empurrar outra criança e imediatamente ela vai olhar para você. Ela vai chorar e imediatamente ela vai olhar para você. Ela vai ter a noção de que é da segurança dela. Então ela vai fazer alguma coisa que não esteja prejudicando a segurança dela. Vamos supor, eu quero alguma coisa, mãe, se você não me der, eu vou me jogar no chão. Ela não vai se jogar no chão para ela se machucar. A criança que é sensorial, ela vai se jogar no chão porque ela tá tão triste, ela tá tão desorientada que ela vai se bater com a cabeça no chão e ela não vai ter nem noção do que ela está fazendo. A criança que é o comportamento, ela vai se jogar no chão vagarosamente, ela vai bater as pernas vagarosamente, sem comprometer a segurança dela. E tem a questão também de que a criança fez algum esforço para comunicar com você, então a criança foi lá. Mãe, ou ela tá lá, né? Pegando na mãe, e a mãe não tá ouvindo, porque às vezes a mãe tá no celular, eu tô ocupada, eu tô trabalhando. E daí a criança vai e puxa o irmão. Ela tentou se comunicar com você e aí você não ouviu. Então presta atenção nessas coisinhas. É sensorial, porque tá empurrando todos os amigos, tá batendo, porque gosta desse sentimento, dessa sensação de pressão, ou é porque quer chamar atenção. E a atenção sempre a criança olha para o adulto, a criança faz um esforço para se comunicar o que quer antes de fazer aquilo, e não foi, entendeu? E não conseguiu, não foi sucessivo ao que quer. A idade média de um menino americano é 3 anos e 3 meses para sair da fralda. Para começar? Para sair da fralda, 3 anos e 3 meses, completo. A idade média para uma menina americana é 3 anos e 1 mês. Então é bastante cedo. Uma criança nunca vai sair da fralda a não ser que ela comece a reclamar que ela tá molhada. Então ela vai falar para você, mamãe, troca. Ou ela mesma vai tirar a fralda, entendeu? Vai sair andando pela casa pelada. Alguma forma ela vai te mostrar que ela está incomodada com aquela fralda molhada. E daí isso aí é o primeiro sinal de que ela está pronta para poder sair da fralda. Aí tá, sempre vem o xixi primeiro, sempre. Por quê? O xixi é mais fácil. O cocô é mais assim, primeiro que no cocô eles têm que sentar por um longo período de tempo no vaso. E segundo que a criança quer brincar. Né? Eu quero brincar, não quero ficar sentado no vaso. Tem também a questão de que tem muitas crianças que têm medo do vaso. Então, mesmo começando assim, nós vamos só sentar no vaso, para depois fazer o xixi. E, de novo, faça o modelo daquilo ali. Mostra você, o pai, fazendo xixi, literalmente, fazendo xixi. Você senta ali, eu sento aqui, olha o xixi da mamãe saindo. Liga a água para ser esse barulhinho do xixi, até a gente conseguir... Entendeu? Que seja uma coisa... Olha, mamãe não tá com medo do vaso. É uma coisa normal. Vamos falar tchau pro xixi? Faça com que seja divertido. Porque tem criança o quê? Eu tenho medo do barulho, né? Da descarga. Eu tenho medo de cair dentro do vaso. Eu tenho medo de ficar aqui muito tempo sozinho.
Então, muitas vezes, o que a gente faz? Vamos ler livro enquanto a gente está? Não é? A gente fazia isso antigamente, né? Todas as revistas dentro do banheiro, enquanto a gente sentava no vaso, a gente ia ler revista. Mas mesmo se ele fizer cocô na fralda, é outra coisa, é tipo assim, leva ele até o banheiro, tira a fralda, pega, né, assim, não pegar o cocô, mas pega a fralda e reverte ela e coloca, o cocô vai dentro do vaso. E joga o cocô lá dentro e faz ele falar tchau pro cocô, tá vendo? Então, mesmo nesse sentido, porque daí, tipo assim, a gente tá educando da mesma forma. Todo o cocô vai dentro do vaso. O cocô não vai na fralda embolado no lixo. Todo o cocô vai dentro do vaso. É engraçado que muita gente pergunta até isso, questão sensorial, né? Que na nossa época, né, a gente fazia o desfralde com 2 anos de idade. Agora, peraí, com 3, né? Por quê? Porque hoje as fraldas são super absorventes e antigamente a gente usava a fralda de pano. Então o que acontecia era que você fazia, sentia o xixi e daí a gente não queria ficar molhado, não queria ficar bagunçado. Então na questão dele a gente tem que fazer o contrário, né? Então tem que, quanto mais brincar com essas questões de tinta, entendeu? E aí não é tinta só na mão. Vamos passar tinta na perna, vamos brincar de ser índio hoje, entendeu? E aí pode ser o pincel, quanto mais explorar, porque às vezes também é essa região da perna. Então assim, o verão tá vindo, bora todo mundo pra praia, bora fazer arte todo dia, entendeu? Esse é o horário de trabalhar com isso. Eu acho que é o caso distinto, porque ele sente dor, ele cai, ele chora, ele machuca, morre, ele sente dor. Então um é o sistema proprioceptivo, que é a questão de dor, né? Assim, e outra é o sistema tátil, que é igual você tá falando, a questão de molhado, entendeu? Mas assim, quanto mais porque a areia mesmo, por exemplo, ela pinica, né? Ela tem essa textura estranha. Então, na verdade, igual eu estou falando, assim, já que vocês moram perto da praia. Então, verão, praia, o máximo possível, para poder passar realmente essa areia. Aí a próxima coisa, vamos pintar agora? A escovinha que você falou, entendeu? Vamos passar. E aí pode ser até, tipo assim, tem um tratamento para coordenação motora fina que é super interessante. Para estimular a sensibilidade da mão, a gente precisa estimular o quê? A corrente sanguínea. Então, o que eles falam? A gente pega uma escova de cabelo daquelas que é spike, aquelas que tem uns negocinhos, e a gente pega uma escova de nenenzinho que é bem massinha. Essas são as 2 escovas. E a gente vai fazer 10 vezes a spike, 10 vezes a que é macia. E vai alternar. E é 3 vezes cada uma com a alternação. E você vai perceber que uma mão vai ficar muito mais vermelha do que a outra. Por quê? Se aumentou a corrente sanguínea nessa mão, isso quer dizer que a sensibilidade aumentou. Vamos falar em geral sobre as crianças que gostam muito. É a pressão de novo, né? Então, a pressão na ponta dos pés. Imagina a gente de salto o dia inteiro. No final do dia, a gente tá o pé morrendo, né? Mas essas crianças gostam. E tem inúmeras pessoas adultas que você olha na rua. Não sei se vocês já perceberam. Às vezes, quando vocês estiverem andando, vocês olham o pé das pessoas. Eles não andam totalmente na ponta do pé. Eles andam com a ponta do pé assim, bem lá no baixinho. E eles andam. Mas eles andam na ponta do pé. Dá uns passinhos e dá um pulinho. Tem milhões. Por quê? Porque eles gostam disso. Esportes é uma boa coisa? Sim, todo esporte. Por quê? Toda criança que procura pressão. Seja pressão na boca, seja pressão no corpo, de empurrar, seja pressão nas pontas dos pés. É pressão, do mesmo jeito. É o sistema proprioceptivo do mesmo jeito. Então, esportes é uma boa. Qualquer tipo de esporte. Experimenta. Eu experimentei futebol, não gostou. Experimentei natação, não gostou. Experimentei taekwondo. Continua experimentando. Uma hora ele vai achar o que ele é bom. Okay? Antigamente, eu falo muito isso. Hoje as crianças são diagnosticadas com hiperatividade, né? Adivinha o que essa criança com hiperatividade era no passado? Assim, no passado, sim. Quando a gente tinha tribo indígena, aquela criança com hiperatividade era o guerreiro da tribo. Era aquele guerreiro ali da tribo que construía a tribo inteira sozinho. Ele que todas as índias queriam casar, porque ele era o forte. Ele que conseguia carregar um pedação de pau, entendeu? Ele que conseguia, porque ele gostava o quê? A pressão. Eu adoro cortar a árvore, pegar aquela madeira, construir aquela casa ali, aquela cabana. Então, eles que eram super. Hoje em dia, o que aconteceu? Todo mundo tem que sentar, porque todo mundo tem que trabalhar na frente do computador. Isso que aconteceu. Mas espera aí, a criança com hiperatividade vai ser também um super profissional de esporte. Ele provavelmente vai estar nas Olimpíadas. Entendeu? Então, essa criança que dá a ponta do pé, vamos estimular o esporte. Se ele não for reprimido, né? Se ele não for reprimido. Então, por isso que é importante aqui a gente focar no lado positivo. Porque tudo que a gente foca no lado positivo é aquela criança que, se você falar assim, nossa, menino, você não faz nada direito. Ele vai crescer falando, eu não faço nada direito, não sei fazer nada, não tenho sucesso em nada. Mas se a gente falar assim, uau,
Tudo bem, a criança não para quieta, não senta um minuto. Menino, você corre tão rápido. Vamos para as Olimpíadas correr. Olha, a criança que anda na ponta do pé tem que ter muita pressão. Eu nunca experimentei esse. Normalmente eu experimento essa do pezinho, porque é baratinho, é uma coisa de $7, $8, a gente coloca e os resultados são muito bons. A criança começa a focar melhor, entendeu? Os resultados são muito bons. E é uma coisa que é mais ou menos assim... É aquela questão também de que tem criança que precisa, né, do colete de peso, do colete de pressão, para poder manter o foco, entendeu? E hoje em dia as escolas estão muito boas. Assim, eu entro na sala da minha filha, numa escola pública, e todas as cadeiras, né, são bolas. Elas são bolas. As crianças podem ficar de joelho, as crianças podem ficar em pé. Isso é para adulto também? Eles fazem hoje em dia as cadeiras especializadas para adultos. Por quê? O que eles estão notando? Isso daqui está causando muito problema de coluna. Então, eles estão fazendo o quê? Eles fazem uma cadeira que você coloca aquelas bolas de yoga dentro, para a bola não escorregar, e o adulto senta ali. E aquilo ali é muito melhor para a sua postura e para a sua coluna. Então, eles estão fazendo. E para atenção também. Então, eles estão incorporando em tudo. E eles estão, assim, uma coisa que eu acho ótima aqui nos Estados Unidos é que eles estão implementando isso dentro de qualquer sala de aula. Eles colocam a mesa que é para você ficar em pé, a mesa que você tem um balancinho embaixo, essa bola dentro de uma basquete para não mover, mas que as crianças podem ficar de joelho ou ficar sentada e fazerem, entendeu? Por quê? Para elas se concentrarem. Eles ensinam hoje para as crianças, por exemplo, a questão da mastigação. Vamos mascar chiclete para a gente concentrar? Quem que precisa de chiclete para concentrar? Até isso eles estão fazendo na escola. Então, eles estão ensinando que eles estão incorporando essa questão de que tudo é normal, cada indivíduo é único. E a gente vai adaptar o que você precisa para a gente aprender a matéria que a gente precisa aprender. Michele, mas no caso, por exemplo, o pessoal do Brasil que está assistindo que as escolas não estão preparadas dessa forma. E também foi uma pergunta de uma mãe num grupo que não pôde vir aqui, no nosso grupo, que ela pediu para te perguntar. O filho dela não consegue sentar na escola. Mas a escola não tem isso aí. E ele só fica do lado de pé, se mexendo, do lado da carteira. O que ela pode fazer para ajudar ele? Vamos supor, né? Então, nós estamos tirando o quê? Nós não temos o assento apropriado agora, a gente não tem mais o colete apropriado, certo? Isso aí você está falando? A gente não tem o colete de pressão, a gente não tem o colete de preso. Nenhuma. Nada. Não, no caso, se ela pudesse usar, seria o conselho que você daria, né? Seria o conselho que eu daria. Se não, a gente tem aquelas... aqui vende muito isso, que são as roupas, né, para criança ir para praia, que são de latex, né? Aquela elástica que é para proteger do sol, né? Normalmente, então, compra um tamanho menor do que o tamanho da criança para realmente dar essa pressão. E eles têm de mangas curtas, tem shortinho, e daí você coloca isso por baixo da roupa. Ninguém vê. Mas essa pressão no corpo faz com que a pessoa se sinta. O que acontece muitas vezes com essas crianças que, tipo assim, elas... a criança que cai muito, a criança que bate a cabeça muito, a criança que sai tropeçando nas coisas, elas não têm noção corporal. E às vezes é o que falta. Entendeu? Às vezes a criança não consegue sentar parada na cadeira porque ela não tem noção corporal. Porque, peraí, eu tô aqui, uou! Aí ela fica balançando de um lado pro outro. Ela não tem noção do corpo dela no espaço. Então, quando a criança está engatinhando, 9, 10 meses, ela começa a se enfiar em tudo. Eu gosto de subir dentro da basquete, eu gosto de tirar todos os livros e enfiar no meio da prateleira, porque eles estão estudando. Eles gostam de ir debaixo da mesa e se levantar para poder ver a altura deles. Eles estão estudando a noção especial deles. Então... Faltou essa noção especial? Peraí, eu tenho que procurar de outra forma agora. Então, eu tenho que ter essa pressão. Então, abraços apertados é bom dos pais. Começar em casa com atividades na mesa, o que a gente vai fazer um quebra-cabeça. Uma coisa que você gosta de se divertir, a gente vai fazer na mesa. A gente não vai fazer no chão, porque a gente vai educar devagarzinho a chegar ao ponto de sentar na mesa na escola. Tem a criança que gosta do quê? Tem a criança que gosta do bichinho para dormir, porque aquela criança gosta de tatu, ok? Como assim? Tem aqui. Meu filho sou eu. É o calor. Eu também. Então, por que a criança gosta de dormir com os pais? O calor humano. Aí né? quando ele dorme, eu vazo pra minha cama. Aí ele acorda de madrugada. Ele tá na minha cama, do meu lado. Lógico. Olha pra você ver, é uma comparação bem simples, mas vamos supor, você dormiu na sala. Se você dormiu na sala e depois você acordou na cama, o que aconteceu? Ou se, por exemplo, você dormiu na cama e você acordou no hospital, aí você tá entendendo? Como diz, a sua consciência vai ficar assim, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tava aqui, vai parecer que você tá ficando louca, né?
O adulto se sente assim, mas e a criança que dormiu no sofá e foi pra acordar na cama? Ou dormiu com a mãe, peraí, minha mãe não tá aqui mais, eu não tô seguro mais. Cadê minha mãe? Eu vou atrás dela. Entendeu? Então, o que funciona muito quando a criança gosta de mãe? Cheiro de mãe. O perfume que você usa bate naquele animalzinho. Começa desde pequenininho, o bichinho lá. Muita gente fala, sabe o quê? Pega aquele bichinho de pelúcia, coloca onde você mais soa, que é entre os seus seios. Vai limpar a casa. Vai pra academia, vai fazer alguma coisa. Você vai suar aquele suor que é o seu cheiro natural, o seu cheiro pessoal. E daí você vai levar pro seu filho, porque ele tem o seu cheirinho. Entendeu? Aí quando faz a separação, quando tá dormindo com a mãe, você tá deitado com o filho primeiro. Agora a gente vai sentar do lado daquela criança, a gente vai colocar só a mão. Aí a gente vai distanciar. E vai distanciar. E agora a gente vai fazer só, coloca a mão, tira a mão, coloca a mão, tira a mão. Pode demorar meses? Pode. Não vai de um dia pro outro, porque, de novo, é uma adaptação. A gente tem que ensinar o nosso filho a adaptar aquele novo sistema, de que a gente não tá mais dormindo com eles. O que acontece? Peraí, vamos voltar no cobertor de peso. O que acontece com a criança que dorme? Ai, mas a criança só dorme comigo, mas adora colocar os travesseiros em cima deles, os braços embaixo da gente, as pernas debaixo da gente. Essa é a criança que gosta de peso. Essa é a criança que precisa desse cobertor de peso. E aí, às vezes, assim, eu falo até para os pais assim, você pode mesmo experimentar um cobertor que tem em casa mesmo, com um cobertor daqueles grandão, dobra ele em 2, em 4, coloca em cima. Tanto é que tem alguma criança que foge do controle, assim, que não chora tanto, que, por exemplo, chora por meia hora, chora por 1 hora. O que acontece com essa criança que chora muito? A temperatura do corpo já aumentou, os batimentos cardíacos estão aumentados, a respiração está aumentada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa acalmar. Então, não só, às vezes, a gente tem que começar com... Normalmente a gente abraça a criança, tá tudo bem. Aí vai indo, a gente não aguenta. Aí a gente explode junto. Peraí, é a gente que tem que acalmar aquela criança ou é aquela criança que tá dando energia pra gente? Pensa sempre nisso. É a gente que tem que acalmar aquela criança. O que é baixa temperatura corporal? Gelo. Então, se a criança estiver fora do controle, eu tô chorando exageradamente, água gelada, aqueles pedacinhos de gelo, entendeu? Que já vem quebrado para ela mastigar. O próprio canudinho, eu suguei, dei aquela pressão. Isso acalma muito a temperatura corporal. Abaixa o batimento cardíaco, acalma a criança. Entendeu? Se a criança for muito ativa, que ela não consegue parar, vamos pegar um balde de gelo e vamos brincar com gelo hoje, para você se acalmar. Isso ajuda muito. Então, voltando à questão de expectativas, né? Sempre assim, volta à rotina. Rotinas são muito boas porque a criança sabe o que ela tem que fazer. Colocar um quadro de figuras, mesmo que a gente comece primeiro isso, depois aquilo, e depois a gente vai colocar, entendeu? Um seguido do outro, igualzinho faz na escola, porque todas as escolas fazem isso. Primeiro a gente vai falar a música no Oi, a gente vai ver o calendário, a gente vai fazer circle time, a gente vai ler um livro, a gente vai colorir, tem tudo lá. Todas as fotinhas do dia na escola. E a gente pode fazer a mesma coisa em casa. Agora minha criança já consegue ler. Vamos fazer lista agora. E daí a gente pode até fazer, como diz, num papel laminado, porque daí elas podem marcar, apagar todo dia e fazer de novo. Então é uma lista só que a gente tem que fazer de rotina. Todo dia você tem que tomar café da manhã, você tem que trocar de roupa, você tem que fazer xixi, tem que escovar dente, tem que ir no ônibus. Voltou da escola, checa sua pasta, tem que fazer tarefa de casa, tem que ser o snack, tem isso, tem que... Acabou, até o dia acabar.